E a proteção ao trabalho da mulher, artigo 5º, inciso 1º, né? Homens e mulheres, Constituição, né? São iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, enfim. Proteção à maternidade. Os direitos que asseguram a maternidade tranquila não são voltados apenas para gestantes, mas para toda a sociedade. Consultas médicas e exames complementares. Durante a gravidez, é garantida à empregada gestante a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Durante a gravidez, tá, a gestante ela tem direito à dispensa pelo tempo necessário de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Transferência de função. É assegurada a transferência de função quando as condições de saúde o exigirem, tendo garantida a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Aborto não criminoso. A mulher terá direito a um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Então ela vai ter direito a um repouso remunerado de 2 semanas, quando aconteceu o aborto não criminoso, tá? Ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Então são 2 semanas. Intervalos para amamentação. Tem 2 intervalos de meia hora, até que o filho complete 6 meses de idade. Intervalo para amamentação, 2 intervalos de meia hora, até que o filho complete 6 meses de idade. Prorrogação do prazo, se a saúde do filho assim exigir. Pode prorrogar o prazo? Pode, se a saúde do filho assim exigir. Aí adoção. A nova lei da adoção passou a prever que a mulher terá direito ao intervalo mesmo na hipótese de adoção. A hipótese de adoção também tem, mesmo não ainda amamentar. Locais para guarda dos filhos durante a amamentação. Os estabelecimentos com pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade, tem 30 mulheres, pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade, terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. Os convênios. O empregador, entretanto, tem a opção de manter convênio com entidades públicas ou privadas para suprir a exigência da creche no próprio estabelecimento. Se não puder ter creche no próprio estabelecimento, o empregador tem a opção de manter convênio com entidades públicas ou privadas. Informativo 244 do TST. Apesar dos shopping centers, no caso dos shoppings, não serem empregadores dos empregados que trabalham nas lojas, são diretamente beneficiados pelas atividades desenvolvidas pelos lojistas. Dessa forma, o TST estendeu o dever de fornecimento de creches para os shoppings. Licença maternidade. Compreende o afastamento remunerado da gestante com duração de 120 dias, tá? Licença maternidade 120 dias. 120 dias. Esse direito é previsto na Constituição, né? Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Regulamentação da licença maternidade. Na CLT, a licença maternidade está regulamentada nos artigos 392 a 392C. Vale ressaltar que esse direito também tem impactos na seara previdenciária e o salário maternidade está regulamentado também na lei. Aumento da duração da licença. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada um, antes e depois, mediante atestado médico. Vedação à supressão ou redução da licença maternidade. A reforma trabalhista veda que a licença maternidade possa ser objeto de instrumento coletivo para redução desse direito. Você não pode reduzir a licença maternidade nem por acordo coletivo. Adoção ou guarda judicial para fim de adoção. Terá direito à licença de 120 dias também, tá? Adoção, guarda judicial para fim de adoção. Ressalta-se que essa licença somente será concedida mediante, tem que apresentar, né, o termo judicial de guarda adotante ou guardiã. Se a guarda judicial for conjunta, apenas um dos adotantes terá direito à licença, né? Aliás, mesmo que o adotante do sexo masculino passa a ter direito à licença remunerada de 120 dias. Prorrogação da licença maternidade. Somente se preenchidos 2 requisitos. A prorrogação dessa licença maternidade, 120 dias. Empregada da pessoa jurídica que tenha aderido ao programa da empresa cidadã. Essa empresa aderiu ao programa da empresa cidadã. Pedido de prorrogação deve ser feito pela empregada até o fim do primeiro mês após o parto. Então, até o fim do primeiro mês após o parto,
pode ser feito esse pedido de prorrogação, mas só para empregada de empresas que aderiram ao programa da empresa cidadã. Exigências. Durante a prorrogação da licença, a empregada não poderá exercer atividade remunerada. Não pode exercer nenhuma atividade remunerada durante a licença, nessa prorrogação. E a criança não poderá ser mantida em creche, sob pena de perder o direito à prorrogação. Então justamente para a criança ficar com a mãe, sem a mãe estar trabalhando. Benefícios das empresas pela prorrogação. Em contrapartida, as empresas tributadas com base no lucro real poderão deduzir do imposto devido o total da remuneração paga nos dias de prorrogação. Aí ela deduz isso dos impostos. Pagamento do benefício de salário e maternidade. Em regra, o benefício é pago pelo empregador. O benefício vai ser pago pelo empregador, né? No salário e maternidade. Mas ele é reembolsado pela Previdência Social com recolhimento das contribuições previdenciárias. Para as empregadas de microempreendedor individual e para as demais seguradas da Previdência Social, o benefício aí é pago pela Previdência, tá? Então, microempreendedor individual e demais seguradas da Previdência aí é pago direto pela Previdência. E as domésticas? Tem assegurado direito também à licença maternidade. Ressalta-se que esse direito era assegurado antes da emenda constitucional de 2013, né? Marco regulatório trabalhista. O marco regulatório transformou mais de 1.000 decretos, portarias e instruções trabalhistas em 15 normas. O decreto, que é o principal diploma, né, aqui, foi editado em 2021 e publicado no Diário Oficial. O decreto passou a regulamentar o programa da empresa cidadã. O que muda com o decreto? O programa Empresa Cidadã era regulamentado por um decreto aí que estava com a redação ultrapassada. E as principais alterações estão aqui. Adequação do decreto à possibilidade de prorrogação da licença maternidade, adequação do decreto à licença maternidade na adoção ou guarda judicial para fim de adoção. Originalmente havia somente previsão de prorrogação da licença maternidade. Após as alterações promovidas na CLT, a licença maternidade para essas hipóteses sempre terá duração de 120 dias. O decreto anterior previa idades diferentes a depender da idade da criança. Bom, estabilidade da gestante. Como forma de proteger o mercado de trabalho da mulher, bem como garantir uma gestão tranquila, a empregada gestante possui uma estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Empregadas domésticas têm assegurado o direito à estabilidade provisória da gestante. Então, empregadas domésticas também têm assegurado o direito à estabilidade provisória da gestante. Empregada adotante também tem assegurado o direito à estabilidade provisória da gestante, a adotante. Estabilidade remanescente. Estendido o direito à estabilidade provisória do artigo 10, no caso de falecimento da genitora, aquele que detiver a guarda do seu filho, independentemente de ser pai ou companheiro da empregada, vai ter a estabilidade dos dias remanescentes, tá? Caso ela venha a morrer. Data inicial da estabilidade. Aí, de acordo com a jurisprudência trabalhista sobre o tema, é a data da concepção, quando nasce, que corresponde ao momento em que o a data da concepção, que corresponde ao momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, dando início ao processo de gestação. Embora a lei diga que é da confirmação da gravidez até 5 meses, né? Na verdade, a jurisprudência já entende que corresponde ao momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Esse é o início da estabilidade. Ou seja, se estiver grávida, é estável. Exames. Os exames que confirmam a gravidez exercem a função apenas de declarar situações pré-existentes. Os exames que confirmam a gravidez exercem a função apenas de declarar que já está grávida, né? O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador, ele não conhecia, não sabia que estava grávida, não afasta o direito ao pagamento da indenização da estabilidade. O término do contrato de trabalho da empregada gestante, na hipótese de dispensa por justa causa, não há exigência de instauração de inquérito para apuração de falta grave, tá? Então, teve uma falta grave, dispensa, teve justa causa, não precisa instaurar um inquérito para apuração de falta grave. Assistência sindical na demissão. Artigo 500 da CLT. O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com assistência do sindicato, se não houver perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Extinção do estabelecimento versus estabilidade da gestante. Acabou o estabelecimento e a empregada estava gestante lá. O empregador terá de pagar todas as verbas trabalhistas como se tivesse dispensado sem justa causa, pois os riscos do empreendimento correm por conta do empregador. Dispensa da gestante durante o período de estabilidade. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade.
Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes a período de estabilidade. Então, assim, não tem nada a ver. A garantia do emprego só autoriza a reintegração, né? Se der durante o período da estabilidade. Se já tiver passado esse período, ela só vai ser a título indenizatório, tá? Restringe-se aos salários e demais aquilo que ela tinha que receber. Ação ajuizada após o período estabilitário. Não tem mais estabilidade, né? E ela entrou com a ação. A empregada terá direito às garantias trabalhistas. Nesse caso, portanto, não caberá reintegração, pois já terminou o período de estabilidade. O ajuizamento de ação trabalhista, após o decorrido período de garantia de emprego, não configura abuso de exercício de direito da ação, pois este está submetido ao prazo prescricional, está dentro do prazo, né? Então, se estiver dentro do prazo, pode entrar. Sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10º. Mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então, o contrato é por tempo determinado, ela ficou grávida, empregada gestante tem direito a essa estabilidade. Gravidez durante o aviso prévio. A empregada terá direito à estabilidade provisória durante o aviso prévio. Ela vai ter direito à estabilidade, tá? Trabalhadora temporária. Tese firmada em incidente de assunção de competência. Trabalhadora temporária. É inaplicável ao regime de trabalho temporário. Disciplinado pela lei e tal, a garantir estabilidade provisória à empregada gestante. Então, no caso da trabalhadora temporária, é inaplicável. Por prazo determinado, sim, mas a temporária não. Decisão da 4ª turma do TST. Entendeu que o STF somente assegurou a estabilidade na hipótese de dispensa sem justa causa. Assim, a gestante não teria estabilidade no pedido de demissão na dispensa por justa causa, no término do contrato por prazo determinado, entre outras. Teste de gravidez. É possível exigir teste de gravidez no término do contrato de trabalho? Nos termos da CLT, é lícita a exigência de exame ou atestado para comprovação de gravidez no momento de admissão ou durante a permanência do trabalho. No entanto, não há nenhuma menção à possibilidade de sua realização no término do contrato. Então, ou seja, é lícito a exigência. É ilícita, é ilícita a exigência. Não pode exigir para comprovação de gravidez nem na admissão ou durante a permanência no emprego. Não existe menção disso no término do contrato. Estabelece, agora aqui, a lei e tal estabelece que a exigência configura crime se realizada para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, para continuar no emprego. Não fala nada do fim. Aí aqui, posicionamento da 3ª turma do TST. Entendeu que a exigência não é discriminatória e não viola a intimidade da trabalhadora, pois foi pautada em conferir segurança jurídica ao término do contrato de trabalho. Está querendo saber se ela é ou não, para poder garantir exatamente o direito dela. Tá. Atividades insalubres, perigosas e noturnas, aqui em relação à mulher, podem ser desenvolvidas pelas mulheres. A proibição desses trabalhos para mulheres não existe mais. Então, insalubres, perigosos e noturnos é proibido para o menor, para a mulher não. Afastamento da gestantes e lactantes de atividades insalubres. Há, contudo, restrição ao trabalho da gestante e lactantes em atividades insalubres. Decisão do STF aqui de 2019. O plenário do STF, maneira de votos, decidiu pela inconstitucionalidade do trecho do artigo 394A que exigia a apresentação de atestado médico para o afastamento. Então, tá aqui, empregada, tá gestante, tá lá gestante. Grau de salubridade, insalubridade em grau máximo, o afastamento é obrigatório. Insalubridade em graus médio e mínimo, a lei diz que afastamento com atestado médico e de confiança da mulher. Só que o STF foi lá e disse que isso aqui é inconstitucional. Não tem que ter atestado, então também é obrigatório em todos os graus, né? E a lactante, qualquer grau de salubridade, afastamento com atestado médico de confiança da mulher. Afastamento da atividade, né? Em suma, com a decisão, as empregadas gestantes e lactantes sempre deverão ser afastadas das atividades insalubres, independentemente do grau de insalubridade. Artigo 394A, CLT. Sem prejuízo de sua remuneração, nessa incluído o valor do adicional de salubridade, a empregada deverá ser afastada de
Atividades consideradas insalubre em grau máximo enquanto durar a gestação. Atividades consideradas insalubre em grau médio ou mínimo durante a gestação também, né? Atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Cabe à empresa pagar o adicional de salubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação. Cabe à empresa pagar o adicional de salubridade gestante ou lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 48 da Constituição, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salário e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Quando não for possível que a gestante ou lactante afastada nos termos do caput desse artigo exerça sua atividade em local salubre da empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade, nos termos durante todo o período de afastamento. A Lei 151 de 2021 prevê o afastamento da gestante de atividades presenciais durante a pandemia. Né? Serviços remotos. A empregada poderá prestar seu serviço de forma remota. Trabalhos que não comportam trabalhos que não comportam trabalho remoto. A gestante entrará em licença remunerada, ou seja, não trabalha, mas recebe sua remuneração normal. Há discussão se a remuneração deveria ser paga pelo Estado ou pelo empregador, que a posição tem de ser mais aceita, tá, pelo empregador.